Classes sociais. Quem afinal é pobre, classe média ou rico no Brasil? O Brasil é conhecido por ser um país potencialmente rico, porém, com status considerado do ponto de vista global como economia emergente ou em desenvolvimento. Isso logicamente acaba se refletindo nas condições de vida da população brasileira, onde a sua marca mais forte se dá na extrema desigualdade social. Dentro desse universo existem vários estudos que apontam as razões para as disparidades sociais que deveriam ser razão de constrangimento para nossa classe dominante, mas que, ao contrário disso, se sente bastante confortável com a situação. Muitos economistas apontam que o melhor caminho para se reduzir as desigualdades sociais se dá por meio de uma política de Estado que contemple como prioridade máxima o maciço investimento em educação de alta qualidade para a população, essencialmente a mais pobre, associada a programas complementares de qualificação profissional técnica, seja de nível médio ou superior, para a formação de mão de obra especializada. Por meio de uma mão de obra bem instruída e treinada, associada a investimentos das empresas na atualização de suas linhas de produção, o ganho de produtividade por trabalhador poderá atingir níveis de países desenvolvidos, tais como os Estados Unidos, onde, de acordo com estudos, na atualidade, a produtividade brasileira atinge no máximo 1/4 de um trabalhador americano. Ou seja, são precisos cerca de 4 brasileiros para se produzir o mesmo que um único americano em um determinado espaço de tempo. Além disso, governo e Banco Central devem perseguir elevadas metas de crescimento contínuo do Produto Interno Bruto, PIB, associadas às menores taxas de inflação possíveis. Desse modo, a política econômica deve contemplar níveis de crescimento da economia brasileira acima da inflação, tendo em vista que jamais na história do Brasil houve uma realidade tal como apresentada aqui. Somente assim, para gradualmente em um período de 15 ou 20 anos, atenuarmos os atuais níveis vergonhosos de pobreza da população brasileira. Uma situação em que a renda per capita nacional atinja níveis de países desenvolvidos acima dos $25.000, ou seja, praticamente pouco mais que o dobro do que é atualmente. Além disso, para que o Brasil cresça de modo sustentável para atingir metas de redução da pobreza, o país precisa investir em tecnologia, principalmente espacial e eletrônica, tal como na produção de chips para, através disso, agregar valor à sua cadeia de produção, essencialmente para exportação de serviços de alta complexidade, os quais mais geram saldos positivos no balanço de pagamentos, entrada e saída de moeda estrangeira de uma economia. Classes sociais. Atualmente os níveis sociais são divididos em grafemas, sendo a população mais pobre representada na faixa de renda E, e a população mais rica para a faixa de renda A. O critério e a metodologia variam de acordo com o instituto de estudo responsável pela amostra, por isso os níveis de renda podem variar um pouco entre um instituto e outro. Não existe uma definição formal e oficial sobre a classificação de renda das distintas classes sociais no Brasil. O que há são classificações de renda elaboradas por empresas especializadas em consultoria financeira, ligadas ao mercado de capitais. De acordo com reportagem publicada em agosto de 2024, no jornal paranaense Gazeta do Povo, que tomou por base dados da Tendências Consultoria, as classes sociais no Brasil estão agrupadas da seguinte maneira: classe A com rendimento mensal domiciliar acima de R$ 24,8 mil, correspondendo a 3,9% dos lares brasileiros. Classe B, faixa que varia entre R$ 8 mil a R$ 24,8 mil, equivalente a 15% das residências no país. Classe C, faixa que compreende rendimentos entre R$ 3,3 mil a R$ 8 mil, que corresponde a 31,2% dos lares. Classes D e E, até R$ 3,3 mil ou 49,9% das famílias. Conforme, portanto, os dados fornecidos pela Tendências Consultoria, publicados pelo jornal Gazeta do Povo, mais de 80% da população brasileira está concentrada entre as faixas D e E com renda domiciliar de até R$ 3.300. A reportagem menciona, inclusive, que os cálculos dos economistas da Tendências apontam que em 2024, a renda das classes A e B poderá dobrar em relação às demais faixas de renda. Quem é pobre, classe média ou rico? Os níveis de renda sugeridos para as respectivas classes sociais, não só pela Tendências Consultoria, como por todas as empresas do ramo financeiro do país, indicam um patamar cujo cenário mensurado é a cidade de São Paulo. Entretanto, para algumas localidades, essencialmente as mais pobres, os conceitos de quem pertence à classe pobre, média ou rica, podem requerer rendas bem mais modestas, principalmente se forem localidades mais humildes. A renda da população é nivelada por baixo. Desse modo, quem é considerado classe D ou E em São Paulo, pode ser enquadrado entre as classes C ou mesmo B, em Mato Grosso ou Goiás,
pois um salário de 3,3 mil reais para realidades desses dois últimos estados citados representa um horizonte de 15%, que corresponde ao que representa a classe B em São Paulo, segundo a Tendências Consultoria, devido a fatores que diferenciam as duas realidades.